beleza? Professor Igor Fernandes passando na área aqui no seu Geocraft para mais uma aula especial. Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre os conceitos geográficos. Tema importantíssimo para você mandar super bem em geografia em diversas áreas. Bom, vamos nessa, vamos começar da seguinte forma, olha só. Primeiro, como eu falei que é importante, a gente responde isso aqui, ó. O que é geografia? Geralmente os alunos me perguntam assim, professor, o que eu trabalho em geografia? Eu trabalho sobre tudo? Geografia analisa somente o mundo? Analisa a população? Analisa a natureza? Calma. Primeiro vamos analisar o seguinte, o que significa a palavra geografia? A gente costuma falar o seguinte, ó, geografia, geo, significa terra. E grafia, descrição. Ah, professor, então já sei. Geografia significa descrição da Terra, logo, em geografia, eu apenas fico descrevendo a Terra. É assim mesmo? Você costuma estudar geografia assim? Na sua escola, na sua sala de aula, as aulas de geografia são apenas descrições de elementos naturais? Não, né? Na verdade, a geografia ela é muito mais ampla do que isso. Na geografia a gente estuda o planeta Terra, nós estudamos as relações entre a sociedade e a natureza, as relações que existem entre os povos que ocupam essa superfície terrestre, analisamos uma série de fatores, elementos, características. Por exemplo, em geografia nós estudamos, por exemplo, os climas, estudamos o relevo, também estudamos o espaço urbano, o espaço agrário, estudamos as relações entre os países com a geopolítica, ou seja, o que não faltam são assuntos que a gente trabalha em geografia. Tudo bem? Agora, seja estudando clima, relevo, vegetação e espaço urbano, antes de mais nada é importante você pensar no seguinte, existem termos fundamentais para a compreensão do espaço urbano, para a compreensão do espaço agrário, para a compreensão da dinâmica geográfica. Existem temas importantes para você considerar. Nós vamos estudar, antes de mais nada, então, aqui no Geocraft, os conceitos geográficos, aquelas palavras-chave, aqueles temas importantíssimos para você iniciar o seu estudo em geografia. Tudo bem? Bom, primeiro, como que eu vou caracterizar os conceitos geográficos? Eu vou falar o seguinte, ó, conceitos geográficos são termos importantes para o estudo da geografia. Igor, quais são os conceitos principais? Aí agora a gente vai começar a trabalhá-los. Começando pelo conceito de espaço. Igor, qual é o conceito de espaço? Como que eu trabalho a lógica do espaço na geografia? Bom, de uma maneira bem clara, bem objetiva, a gente fala assim, ó, o espaço seria a área de atuação do homem, seria a área que nós ocupamos, a área que nós nos desenvolvemos, transformamos, vivemos. Então o espaço está ligado à lógica da superfície terrestre. É como se fosse o palco de atuação do homem, ok? Mas, professor, todos os espaços são iguais? Não. Tanto é que, para começo de conversa, nós vamos diferenciar o espaço natural do espaço geográfico. Igor, como que eu vou caracterizar o espaço natural? Eu vou falar o seguinte, que o espaço natural ele é resultante, ele é formado a partir da interação ao longo do tempo dos elementos, dos fenômenos naturais. Então, por exemplo, quando eu analiso a formação de uma floresta, de uma cadeia montanhosa ou de um oceano, quando eu pego uma área que foi criada com elementos que foram criados a partir das relações entre os fenômenos e elementos naturais, eu estou trabalhando a lógica do espaço natural. Então eu posso definir assim, espaço natural é aquela área da superfície terrestre onde eu encontro, onde eu concentro um predomínio de elementos naturais. Então, por exemplo, uma ilha desértica, uma floresta, tudo bem? Aquela área composta principalmente por elementos naturais, eu chamo de espaço natural.
E o espaço geográfico, professor? O espaço geográfico, ele é resultante, ele é criado a partir das atividades realizadas pelo homem. Então eu posso falar o seguinte, ele é formado a partir das atividades realizadas pelo homem. Ou seja, eu posso definir o espaço geográfico como aquele espaço que foi criado e ou modificado pelo homem. Tanto é que eu vou falar o seguinte, que nesse espaço geográfico eu tenho predomínio de elementos criados pelo homem. Então, por exemplo, a cidade em que você vive, uma grande metrópole, uma área onde eu concentro casas, ruas asfaltadas, onde eu tenho aqueles elementos que foram criados pelo homem a partir de uma determinada cultura, eu trabalho com a lógica de espaço geográfico. Agora, o que é importante? É fundamental que você perceba o seguinte, que ao longo do tempo, a partir dos interesses que eu tenho naquela área, eu percebo uma transformação do espaço. O espaço natural vai sendo modificado, vai sendo alterado a partir das atividades antrópicas, beleza? E aí você vai percebendo que o espaço geográfico, ele conta a história da humanidade a partir de elementos que são impostos, que são colocados naquela área. Então a gente pode falar o seguinte, o espaço geográfico possui elementos que contam a sua história. Beleza? Tranquilo até aí? Então, para não esquecer, espaço natural, predomínio de elementos naturais, espaço geográfico é aquele espaço criado ou modificado pelo homem, ou seja, eu tenho uma série de elementos que representam uma determinada cultura a partir do processo de transformação espacial. Eu vou passar uma atividade para você, vou dar um tempo para você printar a tela e eu quero ver se você vai mandar bem. Eu quero que você faça o seguinte, agora, pega uma folha, pega o seu caderno que você já está anotando e coloca aí um desenho bem simples do que você lembra quando eu pergunto o que é espaço natural e o que você lembra o que é espaço geográfico, ok? Representa aí, vê se vai coincidir com o que eu vou desenhar agora, depois do seu print, valeu? Vou contar até 5, quero ver como ficou o seu desenho já já. Vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5. Valeu! É isso aí, galera. Agora que a gente já voltou aqui, passei uma atividade. E aí, como ficou o seu desenho? Pedi para você fazer o espaço natural e o espaço geográfico. Bom, eu fiz aqui também duas situações. O que eu preciso saber? De acordo com o que eu acabei de falar, você assistiu aí, espaço natural é aquele criado a partir dos fenômenos, das relações que existem entre os fenômenos naturais. Então, por exemplo, esse espaço número 1 aqui, eu posso entender, posso exemplificá-lo como espaço natural. Já essa segunda área, esse segundo espaço que eu ilustrei aqui, onde eu tenho prédios, indústrias, casas, automóveis, essa área aqui representa o que nós chamamos de espaço geográfico. Tudo bem? Então ficou tranquilo para você? Espaço natural e espaço geográfico. E para definir ainda melhor, você vai falar o seguinte, como eu coloquei antes, o homem sempre, sempre, sempre altera o espaço ao longo do tempo. Beleza? Igor, como que ele altera esse espaço ao longo do tempo? Como que eu vou caracterizar isso? Eu vou identificar práticas, atividades antrópicas responsáveis pela transformação do espaço. Por exemplo, o processo de industrialização. Posso considerar também um aumento, um crescimento do chamado espaço
urbano. Posso considerar a agricultura como uma atividade responsável pela transformação do espaço. Eu acho que você já entendeu por que tem aqui, ó, um bonequinho do Minecraft. Porque se tem um jogo que exemplifica muito bem o papel do homem como agente transformador do espaço, o jogo é esse aqui, é o Minecraft. Onde você, numa perspectiva de sobrevivência, acaba tendo que retirar recursos naturais para utilizá-los e transformar aquela área que você ocupa para sobreviver. A mesma ideia aqui. Igor, além da indústria, além do comércio, eu posso colocar o que também? Que o crescimento, o crescimento populacional contribui também para a alteração do espaço. E aí você vai ter uma redução do espaço natural e vai ter uma ampliação do espaço geográfico. Beleza? Tranquilo? Então você precisa associar ao conceito de espaço aquela ideia de área da superfície terrestre marcada pela atuação, pela ocupação do homem e, claro, consequentemente, transformação. Agora, um outro conceito importante que eu coloquei aqui para a gente analisar é o conceito de paisagem. Mas tome muito cuidado. Olha só, paisagem você define como tudo que possamos vivenciar e descrever a partir dos nossos sentidos. Então, quando eu observo ou quando eu vivencio uma área e consigo descrevê-la a partir dos nossos sentidos. Mas, professor, quais sentidos eu vou utilizar para descrever, para lembrar, para representar uma paisagem? Bom, eu posso falar que eu uso a visão. Através da visão eu consigo descrever uma determinada área. Olha para essa ilustração aqui, ó. Só de observá-la com o uso da visão, eu já consigo identificar prédios, indústrias. Eu sei que o desenho não ajuda muito. Aqui pela visão eu também consigo identificar elementos que me fazem pensar num espaço natural. Ah, Igor, mas eu posso usar outros sentidos? Sim, ó. Eu posso colocar a audição. Pelo som que eu tenho daquele ambiente, eu consigo descrevê-lo. Eu costumo pensar sempre na ideia das feiras livres. Pelo som, da movimentação de pessoas, dos anúncios, dos feirantes. Só de eu ouvir um determinado tipo de movimentação, já falou, opa, isso aqui me lembra uma feira livre. Ou o som de um grande centro urbano, de um bairro fundamental que centraliza as ações numa determinada cidade, onde eu concentro automóveis, pessoas, aquele trânsito mais congestionado. Então, dependendo do espaço que você está observando, a audição te ajuda bastante. O som do mar batendo na rocha, quando você está numa praia mais desértica. Okay? Também posso colocar, além da audição e da visão, o olfato. O olfato me ajuda. Lembra quando você chega numa determinada área e você fala, nossa, essa área aqui me lembra a infância, esse cheirinho de terra molhada. Nossa, passei por um lugar agora, senti um cheirinho de feijão da minha avó. Minha avó que mora no interior de tal cidade, de tal estado, numa cidade muito distante. Pelo olfato você consegue estabelecer conexões para lembrar de determinados espaços e você consegue descrevê-lo também. Logo, diante dessas informações, eu posso falar o seguinte, paisagem não é apenas o que vemos. Por isso que eu falei para você tomar cuidado. As pessoas costumam decorar assim, paisagem é tudo que a gente vê. Não necessariamente. Paisagem é aquela descrição que eu consigo fazer a partir dos meus sentidos. Tudo bem? E claro, de acordo com a área que eu estou analisando, com os elementos que eu estou observando e descrevendo, eu vou diferenciar em paisagem natural e paisagem cultural humanizada. Por exemplo, nessa ilustração aqui, eu tenho uma paisagem natural, porque eu consigo observar elementos naturais presentes aqui, e aqui eu tenho uma paisagem cultural. Professor, por que esse nome de paisagem cultural? Porque é um espaço que representa uma transformação a partir de ações antrópicas que estão ligadas a uma determinada cultura. Ou seja, é uma paisagem criada a partir de uma determinada cultura. Paisagem cultural, paisagem natural. Deixa eu botar aqui então para você não esquecer, ó. Paisagem natural, paisagem cultural. Beleza? Tudo bem? E aí presta atenção. Quando eu falo de paisagem cultural, de paisagem humanizada, de transformação da paisagem ao longo do tempo, pensa
como o seu bairro mudou ao longo do tempo, como a sua rua muda com o passar do tempo. Eu costumo falar o seguinte: cada paisagem tem a sua história, toda paisagem é única, cada paisagem possui os seus elementos que, quando combinados, revelam a história daquela localidade. Beleza? Tranquilo? Vou deixar você aqui confortável para dar um print na tela, vou contar até 5 e vou já para o próximo tema. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5. Valeu! É isso aí, galera. Já vimos, então, o conceito de espaço natural, espaço geográfico. Já trabalhamos o conceito de paisagem, lembra? Acabamos de ver aquela descrição, observação do espaço a partir dos nossos sentidos. E agora a gente dá continuidade. Vamos falar de 2 conceitos para fechar a aula de hoje. Tudo bem? Primeiro aqui trabalhando o conceito de lugar. E aí eu escolhi esse momento para fazer uma homenagem a um dos maiores sambistas da história. E eu não gosto de samba, não tem problema, mas você vai usar a letra do Arlindo Cruz aqui, uma canção interpretada por Arlindo Cruz, para poder entender o conceito de lugar. Olha o que ele diz numa canção que ficou famosa, porque reproduz muito bem as características de um grande bairro da cidade do Rio de Janeiro, chamado Madureira. Ó, ai meu lugar, a saudade me faz relembrar os amores que tive por lá e é difícil esquecer. Aqui eu tentei até fazer uma ilustração com o rosto do Arlindo Cruz. Ai meu lugar, que é eterno no meu coração e aos poetas traz inspiração para cantar e escrever. Ah, meu lugar, quem não viu Tchalala dançar, a Maria do Pombo dizer, e ainda tem Jongo à luz do luar. Ah, meu lugar, tem 1000 coisas pra gente dizer, o difícil é saber terminar, Madureira. Nessa canção, concorda comigo que ele está declarando o amor que ele sente por Madureira e, além disso, ele está colocando ali à disposição do público o que ele sente por Madureira? É a mesma coisa quando Caetano Veloso, um grande nome da música popular brasileira também, canta a música Sampa. Alguma coisa acontece no meu coração, só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João. Ou quando Luiz Gonzaga vai falar sobre o sertão nordestino, do seu coração, seu sentimento pelo sertão, na música Asa Branca. Um dia eu volto para o meu sertão. Galera, quando eu falo de um lugar que guarda uma relação de identidade, de sentimento, de vínculo com o indivíduo, eu estou já me referindo ao conceito de lugar. Então, o que é lugar na geografia? É aquele espaço que possui uma relação de afinidade, de identidade, de sentimento com o indivíduo. Então, por exemplo, aquela área em que eu passo as férias, aquela cidade em que meus pais moram, aquele lugar em que eu costumo visitar quando eu estou feliz, esse espaço tem uma relação de sentimento comigo, então ele é um lugar para mim. Tudo bem? Então todos nós temos lugares. Por exemplo, um lugar em comum, provavelmente, que você tem com os seus amigos do dia a dia é a sua escola, a sua sala de aula. Vamos supor que você esteja nesse momento estudando no 8º ano e daqui a 6 anos um amigo seu do 8º ano te encontra na rua e ele fala: caramba, quanto tempo! Lembra da nossa escola? Lembra do nosso 8º ano? Ao dizer o nosso 8º ano, automaticamente na sua memória vem o quê? Aquela sala de aula com as características que ela possui e você sente uma nostalgia, você tem um sentimento, uma reação em relação àquele espaço. Então repara, quando eu tenho um espaço, uma área que carrega essa relação de sentimento, de identidade, eu falo do conceito de lugar, beleza? Então, pensei em lugar, eu penso na ideia do vínculo com o indivíduo ou com um grupo. Por exemplo, eu, botafoguense, de carteirinha, de coração e alma, eu tenho um lugar em comum com outros botafoguenses, o estádio Newton Santos. Tudo bem? Porque todos nós guardamos recordações e sentimentos relacionados àquele estádio de futebol. Para quem não é botafoguense, talvez o estádio seja só mais um, como é o Morumbi, como é a Arena do Grêmio, mas para a torcida do Botafogo, aquele estádio não é só mais um. É um lugar especial, tem um vínculo, tem um sentimento. Eu lembro dos jogos que eu assisti, dos momentos em que eu estive lá dentro. Tudo bem?
pode ser um lugar para mim, como pode não ser um lugar para você. Beleza? Igor, além da ideia de vínculo, o que eu posso perceber? Que existem, como eu acabei de falar, lugares em comum. Por exemplo, Madureira. Madureira é um bairro do Rio de Janeiro que fica perto de onde eu resido e que geralmente eu visito algumas vezes no ano, seja por conta do comércio que Madureira possui ou pelas atividades de lazer que eu encontro no Parque de Madureira. Então, exemplos de lugares. A nossa escola, beleza? Posso colocar também pontos turísticos, cidades visitadas, podem se tornar lugares para você, para mim, ok? Igor, se não é um lugar para mim, o que eu faço? Respeita, porque existe uma relação de identidade, de sentimento para outras pessoas àquela localidade. Próximo conceito para a gente fechar com chave de ouro, conceito de território. O que é o território? É aquele espaço definido e delimitado a partir de uma relação de poder. Geralmente, quando a gente pensa em território, vem a ideia de posse, de disputa, de construção, de delimitação. Então, relações de poder, e aí eu posso pensar sempre no exercício do poder, a chamada territorialidade. Então, eu posso ter exercícios de poder dentro de uma mesma área. Posso ter territórios compartilhados, territórios que se alternam. Por exemplo, uma rua que durante o dia ela é ocupada por um determinado grupo populacional e à noite um outro grupo a ocupa. Vamos supor, uma rua que de manhã ela é tomada por serviços, posso botar bares, restaurantes, lanchonetes, e que à noite, quando esses bares, restaurantes e lanchonetes fecham, ela é utilizada por praticantes de esportes, de skate, por exemplo, skatistas costumam praticar ali, brincar, andar de skate naquela rua, treinar. Então, eu posso ter exercício de territorialidade. Eu costumo usar, para você não esquecer o conceito de território, a ideia da sua casa. A sua casa é a melhor expressão para você entender a ideia de território. Dentro da sua casa existem relações de poder o tempo todo, na sala de aula também. Vamos pensar assim, a sua casa, ela é controlada, ela é gerida, ela é monitorada a partir de relações de poder. Vamos pegar seus pais ou seus avós, vamos botar aí, controlam toda aquela estrutura, toda aquela propriedade. Só que dentro desse território maior que é a sua casa, existe um pedaço, talvez, que você controla, que é o seu quarto. E quando você tem irmão, quando você divide seu quarto com alguém, você acaba compartilhando esse espaço. E aí é o seguinte, dentro do seu quarto é como se você tivesse o poder ali. Claro que em alguns momentos você tem aquela questão conflituosa, do tipo, o responsável pela casa chega e fala, vou colocar esse móvel aqui mais velho, mais usado, que eu não quero jogar fora, no seu quarto. E você fala, no meu quarto não vai rolar. Não, essa penteadeira branca de bolinha rosa vai ficar no seu quarto. Não, mas não combina com a decoração. E aí você escuta aquela clássica. Enquanto você estiver morando aqui, comendo da minha comida, vivendo debaixo do meu teto, essa penteadeira vai ficar ali. Ou seja, esse diálogo exalta a ideia da relação de poder. E a penteadeira vai ficar ali. É como se dentro de um território tivesse outras divisões, outros territórios compartilhados. Tudo bem? Tranquilo? Mais para frente a gente vai discutir muito o conceito de território quando estiver falando de território brasileiro, a formação do nosso país, ok? Mas também posso pensar que o território ele acaba sendo muito trabalhado em geografia, que envolve a questão das disputas territoriais. Espaços que são controlados e disputados constantemente. Posso falar da segurança pública, por exemplo, em grandes cidades, quando você tem o conceito de território paralelo, aquela área em que o Estado perde a influência, perde um controle, um poder sobre uma área determinada, porque grupos que ocupam aquela área passam a exercer as regras, passam a ter maior influência e controle sobre a vida naquele espaço, ok? Além disso, quando a gente pensa em território,
é interessante, é legal pensar sempre na ideia da delimitação do território. E é bom você associar aqui, ó, discutir isso aqui, limites e fronteiras. Limites territoriais, como que eu defino? Vou falar o seguinte, limites territoriais indicam onde começa e onde termina um território. Geralmente, para definir limites, eu uso elementos naturais. Então, às vezes, entre países, eu separo os territórios quando eu percebo a existência de um rio entre eles, uma cadeia montanhosa ou um vale. Geralmente, eu uso elementos naturais, quando possível. Mas limite territorial é aquela constituição que representa onde começa e onde termina o território. Então, olha, eu tenho dois países aqui, país A e país B. O que é o limite? É essa linha onde começa, onde termina o poder exercido por esse país aqui, por esse Estado Nacional. Agora, a fronteira. O que é a fronteira? Fronteira eu vou definir como uma faixa em que um território se estende. Igor, não entendi. Como assim a fronteira é aquela faixa onde o território se estende? Olha só, vou mostrar para você agora. Ó. Limite, onde começa e onde termina o território. Fronteira é como se fosse uma extensão do território. Ó. A fronteira entre o país A e o país B está representada por essa faixa aqui. Por quê? A população do país B que vive nessa área aqui, ela costuma ocupar, visitar, se deslocar até essa parte do A. Então, por exemplo, se aqui eu falo o idioma X e aqui eu falo o idioma Y, nessa área aqui eu tenho a prática de X e Y muitas vezes. Eu tenho uma mistura, uma comunicação muito intensa entre esses dois espaços. Aonde? Na fronteira. Beleza? Tudo bem? Como eu falei, território, limite, divisa, a gente vai discutir um pouco mais num outro vídeo falando sobre formação do território brasileiro. E aí, gostou? Vou dar um espaço aqui para você dar um print na tela e nós vamos fazer 2 exercíciozinhos para analisar aí se você pegou o conteúdo, tá bom? Já já volto, ó. 5, 4, 3, 2, 1. É isso aí, galera. Já que você deu o print, agora nós vamos finalizar com 2 questões de praxe para ver se você entendeu tudo sobre os conceitos trabalhados no vídeo de hoje. Espaço, paisagem, lugar e território. Olha só, a primeira questão. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz. É bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Lobo e Irajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer. Madureira. É aquela canção que eu falei mais cedo, do Arlindo Cruz. A análise da canção indica um tipo de interação entre o indivíduo e o espaço, exaltando uma autossegregação, uma exclusão social, uma padronização cultural ou um pertencimento do espaço. Bom, primeiro vamos lá. O meu lugar, ele já está exaltando o seguinte, uma relação que ele tem com um bairro de Madureira. É o lugar dele. Aí ele fala, ó, tem seus mitos e seres de luz, fica perto de outros bairros. Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Lobo e Irajá. Esse lugar, o lugar dele, o meu lugar, é sorriso, é paz, é prazer, é tudo de bom. Ele está exaltando uma autossegregação. Igor, o que é autossegregação? É quando eu tenho um movimento caracterizado pela formação de condomínios, principalmente áreas urbanas, quando o indivíduo se segrega, quando ele se separa de determinadas localidades, quando ele acaba indo morar num condomínio, se distanciando dos problemas urbanos, ele está falando de alguma separação, de alguma segregação, de escolha própria? Não. Exclusão social. Ele está falando de exclusão? Ele se sente excluído em Madureira? Não, tanto é que ele fala que o Madureira está no coração dele, é dele. Também não, então. Padronização cultural. Ele está falando que Madureira é tudo igual, tudo padronizado, tudo homogeneizado?
Não, ele nem cita essa padronização cultural. Pertencimento ao espaço. Tem isso no texto? Tem. Quando ele fala meu lugar, e o conceito de lugar é um conceito que exalta o quê? Um sentimento, uma afinidade. Então, letra D. Pertencimento do indivíduo com o espaço que ele descreve. Tranquilo? Tudo bem? Questão 2. Os servidores estaduais que protestam contra o governo do estado acabaram de invadir a Assembleia Legislativa. Os manifestantes já ocupam o Palácio Tiradentes. A segurança da casa não conseguiu conter os invasores. Então vamos analisar o texto. Eu tenho servidores, eu só consigo ilustrando, servidores que estavam protestando. Queremos, sei lá, melhores condições. Senão não vamos sair daqui. Os servidores estaduais que protestavam contra o governo, contra alguma coisa que o governo fez, acabaram de invadir a Assembleia Legislativa. Então eles estavam em frente à Assembleia Legislativa e eles entraram, eles invadiram. Entraram aqui, Os manifestantes já ocupam o Palácio Tiradentes e o segurança não conseguiu conter os invasores. Ao analisarmos o texto, podemos dizer que o acontecimento relatado, qual é o acontecimento? A invasão, possui relação com o conceito de quando eu tenho manifestantes que invadem, a perspectiva da reportagem, esse espaço, eu estou retratando paisagem? Não, eu não estou descrevendo nenhum elemento, eu não estou falando como é essa localidade, eu não estou falando sobre os elementos que compõem, quantos lustres, como é a combinação, não. Lugar, ele está falando de sentimento, de afinidade, de identidade? Não. Território, ele fala de relação de poder? Sim. Quando ele fala que os manifestantes entram num espaço que era controlado por uma segurança que não consegue conter, eu estou falando de uma disputa por um espaço. Eu estou falando de um espaço delimitado. Então, sim, eu estou falando de uma disputa territorial. Letra C. Beleza? Tranquilo? Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha aprendido muito. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Qualquer sugestão também, é claro, é uma aula mais curta, mas qualquer sugestão de vídeos, de explicação, pode deixar no comentário também. Ou procura a gente nas nossas redes, beleza? E o Geocraft também. Valeu? Um abraço, galera. Bons estudos. Tamo junto. Tchau, tchau.